Galera, preparem-se para uma bomba que pode explodir no paddock da Fórmula 1 e mudar completamente o cenário do grid. O que eu vou contar agora pode parecer loucura, mas fontes confiáveis indicam que existe uma possibilidade real e assustadora. Gabriel Bortoleto na Mercedes. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O nosso brasileiro pode estar no radar da equipe alemã para uma transferência que balançaria as estruturas do automobilismo mundial. Fica comigo até o final porque essa história envolve pressão política, milhões de euros e uma disputa nos bastidores que pode definir não só o futuro do Bortoleto, mas de todo o mercado de pilotos para 2026. E antes de mergulharmos nessa análise explosiva, se você ainda não fez isso, se inscreve no canal agora e ativa aquele sininho, porque aqui você sempre fica sabendo primeiro de todas as movimentações quentes da Fórmula 1. Vocês imaginam um piloto brasileiro na Mercedes? Pois é exatamente isso que pode estar acontecendo nos bastidores da Fórmula 1. E as consequências disso podem mudar completamente o cenário do grid para 2026. A história que vou contar agora envolve pressão política, milhões de euros e uma disputa que pode definir o futuro de Gabriel Bortoleto e da própria estrutura do automobilismo mundial. Gabriel Bortoleto não é mais apenas um novato tentando provar que merece estar na Fórmula 1. O que vimos nas últimas corridas é a transformação de um jovem piloto em uma peça estratégica do tabuleiro mais complexo do automobilismo mundial. O paddock inteiro está de olho nele, e a razão é clara: consistência. O brasileiro conseguiu aquilo que poucas estreias conquistam: pontuar em 4 das últimas 6 corridas, sempre com frieza e estratégia e, o mais importante, sem se deixar intimidar por nomes consagrados. É exatamente esse perfil que chama a atenção de gigantes como a Mercedes. O GP da Itália foi um divisor de águas. Monza é o templo da velocidade. E ali não há espaço para pilotos inseguros ou sem coragem de frear no limite. Bortoleto não apenas esteve entre os 10 melhores na classificação, mas também brilhou na corrida, mesmo após um pit stop desastroso que poderia ter arruinado sua prova. O que ele fez foi digno de um veterano. Manteve a calma, recuperou o ritmo e cruzou a linha de chegada novamente dentro da zona de pontuação. Esse detalhe chama a atenção das equipes de ponta porque revela algo fundamental: resiliência sob pressão. E é justamente aí que entra o interesse da Mercedes. Toto Wolff tem um problema nas mãos. Andrea Kimi Antonelli, o prodígio italiano que deveria ser o novo Verstappen, não está entregando o que se esperava. Depois de mais de 9.000 quilômetros de testes com carros da equipe, depois de ser treinado e preparado para substituir Lewis Hamilton no futuro, Antonelli vem patinando. Perdeu posições no campeonato, foi superado por Alexander Albon e, para piorar, foi criticado duramente por Jacques Villeneuve por não demonstrar evolução. Enquanto isso, Bortoleto, que chegou ao grid com uma equipe muito mais limitada, está entregando mais pontos e resultados. Esse contraste é o que começa a gerar uma tensão dentro da Mercedes. O time sabe que não pode errar na formação de sua dupla para 2026, quando a nova era de motores começa. O carro da Audi Sauber tende a evoluir bastante, e perder Bortoleto para uma concorrente direta pode ser um erro estratégico grave. Por isso, os rumores de que a Mercedes já sondou os representantes do brasileiro começaram a circular. E aqui entra o ponto mais picante. Será que a Sauber tem como segurar seu maior talento? A Audi apostou alto em Mattia Binotto para reconstruir a equipe, e ele enxerga em Bortoleto uma peça central desse projeto. A possibilidade de perder o piloto justo quando o time começa a se estruturar para 2026 seria um golpe duríssimo. Mas no mundo da F1, dinheiro e promessa de um carro vencedor falam alto. E se a Mercedes bater na porta, o que fará o brasileiro? Para Bortoleto, aceitar uma proposta da Mercedes significaria sair de um projeto onde ele é o protagonista e arriscar virar apenas coadjuvante ao lado de George Russell, que é a aposta de longo prazo do time alemão. Mas, ao mesmo tempo, estamos falando de uma equipe multicampeã, com orçamento e estrutura para dar a qualquer piloto uma chance real de lutar por vitórias. E mais, a Mercedes pode estar vendo em Bortoleto a oportunidade de colocar pressão em Antonelli, um movimento de bastidores que faria o italiano sair da zona de conforto e provar se realmente merece ser o sucessor de Hamilton. O próprio Toto Wolff já demonstrou que não tem medo de colocar 2 pilotos de alto nível para brigarem dentro da equipe, se isso for necessário para vencer campeonatos.
Lembra da era Hamilton versus Rosberg? Essa rivalidade interna rendeu títulos, mas também quebrou o vestiário da equipe. Será que eles estão prontos para repetir essa receita com Russell e Bortoleto? Se a simples sondagem de Toto Wolff sobre Bortoleto já acendeu luzes vermelhas no paddock, imagine o que aconteceria se essa negociação realmente se concretizar. A Mercedes estaria fazendo um movimento estratégico de alto risco, mas também de alto potencial de recompensa. Para entender o tamanho dessa bomba, precisamos analisar o cenário interno do time de Brackley. A Mercedes vive um dilema. O George Russell está consolidado como o futuro da equipe, o piloto em torno do qual eles querem construir a próxima era de títulos. Mas a chegada de Antonelli, com o peso de substituir Hamilton, deveria ter dado ao time uma dupla de elite. O problema é que Antonelli está sofrendo, cometendo erros de principiante e não mostrando a velocidade bruta que se esperava. O próprio Toto Wolff admitiu que o fim de semana em Monza foi decepcionante, e esse tipo de declaração pública nunca é feita à toa. É um recado claro. Ou o italiano reage, ou pode perder o seu lugar. E é justamente nesse contexto que o nome de Gabriel Bortoleto aparece como uma carta na manga. Ao contratar o brasileiro, a Mercedes criaria uma pressão interna gigantesca. Imagine o cenário. Antonelli, que já vem sendo criticado pela imprensa e pelos fãs, teria que disputar vaga com um novato que vem entregando resultados acima do esperado em uma equipe muito menos competitiva. Isso não apenas poderia acelerar o desenvolvimento de Antonelli, mas também dar à Mercedes uma dupla extremamente sólida para enfrentar a nova era de regulamentos. Há outro ponto estratégico que não pode ser ignorado: marketing. Gabriel Bortoleto seria o primeiro brasileiro a pilotar pela Mercedes, e o impacto midiático disso seria enorme. O Brasil é um dos maiores mercados de F1 no mundo, e ter um piloto nacional em uma equipe de ponta significa aumentar a audiência, atrair patrocinadores e gerar engajamento global. Toto Wolff é um gestor frio, mas ele sabe muito bem o valor comercial que isso representa. Por outro lado, o movimento também pode ter consequências perigosas. Se Bortoleto entrar no time e começar a se destacar mais que Russell ou Antonelli, podemos ver uma nova guerra interna dentro da Mercedes. Lembra da era Hamilton versus Rosberg? Essa rivalidade interna rendeu títulos, mas também quebrou o vestiário da equipe. Será que eles estão prontos para repetir essa receita com Russell e Bortoleto? O efeito dominó seria inevitável. Se a Mercedes realmente tirar Bortoleto da Sauber, a Audi vai precisar reagir. Isso pode acelerar contratações, trazer um nome de peso para o projeto e até mudar os planos de desenvolvimento do carro de 2026. E isso sem contar o mercado de pilotos como um todo. Equipes como Aston Martin, Williams e até mesmo a Red Bull poderiam aproveitar para tentar mexer em suas próprias duplas e garantir que não fiquem para trás na dança das cadeias. Fontes próximas à equipe indicam que Binotto já teria levado o assunto para a cúpula da Audi na Alemanha, pedindo garantias de que a equipe vai fazer um esforço extra para manter o brasileiro. Isso pode significar um aumento de salário, um contrato de longo prazo e até a promessa de construir o carro de 2026 em torno do estilo de pilotagem do Bortoleto. Mas será que isso é suficiente para segurar o jovem?